qual é o papel do intestino na inflamação? Acaba que assim, da mesma maneira que a gente colocou esse gatilho que começa nessa barreira, né, que deve ser fechado, esse muro protetor, esse gatilho inflamatório também vai perpetuar no funcionamento da insulina. A gente sabe que a insulina ela tem a sua repercussão tanto em relação à alimentação quanto ao estilo de vida. Então, trabalhadores noturnos, infelizmente, têm esse manejo da insulina alterado. As escolhas alimentares, então, o café da manhã é um momento onde se deveria ter mais cuidado com a escolha alimentar para você não ter pico de glicemia e, com isso, elevar a insulina. Então, o que eu vejo muito? Além de não se dosar a insulina, se avaliar de forma equivocada. Então, hoje em dia, se tenta ter níveis de insulina próximos de 6. Acima disso, você já tem uma tendência a ter situações inflamatórias e sinais clínicos, por exemplo, de aumento de gordura abdominal. Então, você não precisa chegar ao nível de 20, de 25 para você agir, que é o que a gente vê. Então, a pessoa que reluta contra o peso, né, faz dietas restritivas, e você vai olhar insulina de 25, de 30, fala, você não vai emagrecer? Nunca. Né? Então, horário de dormir, a pessoa, de acordo com a profissão, então a gente sempre conversa, né? Pessoas que foram trabalhadores noturnos a vida toda são pessoas que vão ter, infelizmente, situações inflamatórias e neuroinflamação, porque se a gente tem o funcionamento dessa insulina prejudicado, isso vai repercutir o diabetes tipo 3, né? Então, pessoas com Alzheimer precoce. Então, a gente precisa entender essa fisiologia e atuar, né? Chayene, só uma coisa, pegando um gancho, você falou de diabetes tipo 3. Vamos falar disso? Então, o diabetes tipo 3, na verdade, é um nome que a gente dá nessa associação de um perfil glicêmico inadequado e o seu impacto na saúde mental. Né? Então, cada vez mais os estudos têm trazido, né, do quanto essa saúde, desse funcionamento, né, do metabolismo da glicose equivocado, que muitas vezes está associado também com o ácido úrico, né, que às vezes é esquecido, e a neuroinflamação associada. Então, e isso a gente, hoje em dia, traz esse nome, né, de diabetes tipo 3. Quando a gente fala da resistência à insulina para a nutrição, principalmente nutrição integrativa, junto com a avaliação metabólica nutricional, a gente tem uma visão um pouco diferente. Todo paciente que tem uma resistência à insulina, esse paciente, ele tem que pensar que a solução para ele não é zerar o carboidrato. Então, muitas vezes, ele, inclusive, já vem já. Não como açúcar, não como farinha, não sei o que está acontecendo, mas a minha insulina não diminui. Então, eu brinco que é um pilar, é uma trinca. Quando a gente fala da resistência à insulina, ele tem que ter um controle de carboidrato, que não é zerar carboidrato, ele tem que zerar açúcares, farinhas, suco de fruta, porque para a gente fazer um copo de suco, a gente usa 2, 3 frutas. Então, é quantidade de carboidrato. Esquece a palavra frutose, é quantidade de carboidrato. Então, ok, o primeiro pilar, a gente tem que ter um controle desse carboidrato. O segundo pilar são as gorduras saturadas. Então, já é muito claro para a gente que existem alimentos, por exemplo, proteínas mais gordinhas, que a pessoa tem o costume, no dia a dia, de consumir muita carne vermelha, muitos queijos. Os alimentos proteicos mais gordinhos, essa pessoa ela tem um alto consumo de gordura saturada. Então, já é sabido para a gente que a gordura saturada, o intestino em desbiose, ele vai ativar, vai ser gatilho para vias inflamatórias, influenciando e ativando o TNF-alfa, que faz o bloqueio do receptor para a insulina. Então, quando o paciente chega no consultório com resistência à insulina, eu falo, não é sobre zerar carboidrato. É sobre controle de carboidrato, é sobre ter o intestino saudável, que não pode estar em desbiose, é sobre consumir proteínas magras, porque a gordura saturada vai sim ativar essa via inflamatória, bloqueando o receptor, e é sobre emagrecimento. Não tem como descer e diminuir a insulina se você não emagrecer. Então, uma coisa vai levando a outra. Então, a resistência à insulina, ela pede tudo isso. Ela pede todo esse conjunto. O emagrecimento, proteínas magras, intestino lindo, maravilhoso e o controle de carboidrato. E as pessoas, às vezes, confundem. Elas acham que é só zerar carboidrato. E o paciente sempre chega em dúvida. Eu não estou conseguindo entender, eu não estou comendo carboidrato e eu não consigo descer essa insulina.